Querido Jesus, Espírito Santo, Espírito de Deus, entre na nossa vida, Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos dê grandeza, Pai. Pai, descurando esse povo aqui, Senhor. O Senhor tem poder para isso. Eu não tenho não, mas o Senhor tem. Nós estamos te invocando, Deus. Estamos pedindo ao Senhor proteção, sabedoria, grandeza, paz e alegria. Esse Deus que nós estamos servindo a Ele é um Deus de glória. Não é um Deus de pobreza, nem um Deus de miséria. Ensina, Senhor, nós ouvir a Tua palavra, nos abençoa, nos enche de sangue. De Deus, poder maravilhoso. Amém. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus, se liberta com o apóstolo Fernando, a bispa Simone, presidente e vice-presidente, e os irmãos que estão aqui. Então, para o mundo, papai, estamos usando o teu canal para o mundo todo, não sei quantos países estão nos assistindo. Países. Eu sei que a China está, o Japão, Estados Unidos, está assistindo a gente. O Matuto Velho, nem falar sabe, mas é a palavra de Deus na boca. Obrigado, Paulo, por essa oportunidade. Nos ajuda, abre espaço mais para a gente. Eu sei que eu posso fazer aqui 2 horas, 3 horas, vocês acham até bom, mas eu não aguento. Garganta também não aguenta mais falar 8 e 10 horas como eu falo por dia, beleza? Sem parar. Mas não chega lá dentro. João, capítulo 5, versículo 37. Quem é João? João é irmão de Jesus. Quando ele diz assim: o Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem palavra dele, permanece em vós, porque não crê naquele a quem ele enviou. Você chame olha, veja, viu? Veja, capítulo 5, versículo 29, 39, presta atenção, irmão. Ó, vocês examinem as Escrituras. O que é que ele está mandando? Lê as Escrituras. Porque julga ter nela a vida eterna. São elas mesmo que testificam a mim. Quem é que testifica a Deus? As Escrituras. Eita Jesus. Contudo, vocês não querem ver a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Olha aí o que Deus está dizendo. Ele não aceita aquelas glórias que eles dão por aí, que vem de pessoas. Entretanto, que vocês não têm amor de Deus. Está vendo, amigo? Até tanto que vocês não têm amor de Deus em vocês. Olha aí. Aqueles que estão dando glória e gritando dentro de uma igreja, não está. Vocês estão ouvindo lá atrás, porque eu vou lá mandar parar. Estão ouvindo aí, então? Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me receberam. Ó, Jesus veio em nome de quem? De Deus. E ninguém recebeu. Outros veio em seu próprio nome,
vocês certamente receberam. Quer dizer, eu vim no nome de Deus, ninguém quer receber. Quer, irmão? Quer receber? Não quer. Porque eu vim no nome de quem? De Deus. Como pode crer se vocês aceitam a glória uns dos outros e não procuram a glória que vem de Deus, única? Não pense que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés. Olha. Quem é que acusa? Moisés. Quem possuirá a sua esperança? Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também cresce em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Foi que Moisés escreveu os 10 mandamentos. Se porém não crê nos escritos, que é a Bíblia dele, como crerão nas minhas palavras? Se você não crê na Bíblia, na palavra que está escrita aqui, como é que a gente vai acreditar em Deus? Nunca. Olha, a multiplicação dos pães e dos peixes. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é de Tiberíades. Uma grande multidão os seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. A Páscoa o quê? Festa dos judeus. Estava o quê? Próximo. Aí, veja, prego aí dizendo que a Páscoa é nossa. Não. A Páscoa não é nossa. Nós não tem nada a ver com Páscoa. A Páscoa é do judeu. Jesus veio do judeu. Quando ele disse. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus ergueu os olhos, vendo que uma grande multidão se aproximava e disse: Filipe, onde compraremos pães para lhe dar e comer? Mas Jesus disse isto para testificar o que sabia que estava para fazer. Filipe respondeu. Quer dizer, como era que ia comprar pão se ele estava no meio do deserto? Lugar que não tinha nada na Bíblia. Veja o que ele disse. Nem mesmo 200 dinários de pão seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um pedaço. Não era um pão. Era o quê? Um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Quer dizer, porra, tu está vendo todo dia Deus curar. Mas tu acredita? Não. Aí tua fé se acaba.
Porque a Bíblia diz que nós não temos que crer no que vê. Nós temos que crer no que não vê. Quando ele diz assim, Jesus disse, faça com que todas se assentem no chão. E havia muitas relvas naquele lugar. E assim os homens se assentaram. E eram quase 5.000. Então Jesus pegou os 2 pães, dando graça, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes. Tendo 4, quando já estava satisfeito, Jesus disse aos seus discípulos, recolha os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Veja a mensagem de Deus. Nós temos que ter entendimento. Está ouvindo, pintor? É complicado. É complicado. Você acreditar, viu, careca? É complicado. Você acreditar. Eita! Boa noite, meu Deus, galera. Veja. Quando ele disse, assim, pois, fizeram encher 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quantos pães eram? 5. Quantos peixes? 2. Quantos cestos sobraram? 12. Será se ele multiplica? Só é você crer, rapaz. E não teimar. Ah, a coisa tá ruim, tá feia. Tá, e vai ficar pior. Por que vai ficar pior? Porque Deus vai começar a apertar os parafusos. Né, irmão Carlinhos? Comendo espetinho, né? Tá entendendo? Bora lá. E quando as pessoas viram o sinal que Jesus já tinha feito, disseram, este é o verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Mas só acreditaram quando? Só acreditaram quando? Quando viram o milagre que Jesus tinha feito. Mas quantos vêm para aqui e não acreditam na palavra? Vendo o milagre, porque dentro dessa igreja já houve centenas e milhares de milagres. Eu podia, Deus o livre, dizer até isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito grande Jesus na minha vida. Não posso dizer, porque eu vou ser criticado. Vou dizer que já está dizendo que é Jesus. Eu sei quem é a multidão, eu sei quem é o pensamento mal do povo. Jesus ficou sabendo que estava para vir com a intenção de fazê-lo rei. Fosse então, ele se retirou outra vez sozinho para o mundo. Queriam fazer Jesus de quê? Rei. Ó, gente, você acreditar na palavra de Deus é fácil. Agora, crer é o problema. Eu não digo mais nada porque eu acho que eu estou há 40 anos que eu prego o Evangelho. 40. É mais de 40.
Porque eu comecei a ler a Bíblia desde 79. Está com quantos anos? 44. 44 anos. Talvez mais velho que muita gente que está aqui. Eu tinha precisão mais de estar lendo Bíblia. Mas agora é que eu estou sentindo a presença de Deus na minha vida, gente. Quando ele disse assim, ó, Jesus anda sobre o mar. Ao fim do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. Entrando-lhe no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começou a ficar agitado, porque soprava um vento forte. E os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram com medo, mas Jesus lhe disse: sou eu, não tenha medo. Está vendo? Eles com Jesus 24 horas, porra. Ainda não acreditavam em Jesus. Como é que vocês podem acreditar? Como vocês podem acreditar? Nunca vai acreditar. Fique programado. Por quê? Muita gente está pregando Jesus e está esquecendo de pregar quem? Quem é a autoridade máxima? Deus. Então ele receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Jesus, o pão da vida. Já ouviram falar nisso? Não. Escute, viu? No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um pequeno barco, que Jesus não tinha entrado nele com os discípulos. Tendo este partido sozinho, entrando no outro barquinho de Tiberida, se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graça. Quando aquele multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade te digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, e não pela comida que se entrega, mas pelo que permanece para a vida eterna. Qual o Filho do Homem nem dará a vocês, porque Deus é o Pai, conformou com o seu ser. Quem é o Pai da gente? Deus. Ó, gente, é complicado, porque vocês têm 99% de vocês que talvez nunca viram falar nem nisso. Viram?
Fala a verdade. Não. Pouca gente. Aqui eu, Júnior, Simone, o padre, mas o resto aqui está ouvindo. Quando ele diz assim, então perguntaram que os fariseus para realizar a obra de Deus. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creem naquele que ele enviou. Então eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vimos e cremos no Senhor? Bom, os desgraçados por Jesus 24 horas, vendo Jesus expulsar demônio, curar cego, aleijado, coxo, doido, endemoniado. Olha o que eles vieram perguntar. Olha o que ele disse. O que o Senhor pode fazermos? Pai, comerem o maná do céu, como está escrito, deu-lhe a comer o pão do céu. Como é o nome do pão do céu? Maná. Maná é o pão do céu. Deus deu para quantas mil pessoas? Vou repetir aqui, viu? Então eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e cremos no Senhor? Ó, vendo todo dia Deus curar, não está vendo? O que o Senhor pode fazer em nossos pais? Comerem o maná no deserto, como está escrito, Deus lhe deu o comer o pão do céu. Que foi o quê? O maná. E Deus dizia mais, não apanhe mais do que a quantidade que eu estou mandando, que vocês podem comer até ali. Não precisa, porque amanhã eu mando novamente. Jesus disse, em verdade lhe digo, que nem foi Moisés que deu o pão do céu para vocês, que lhe dá o verdadeiro pão do céu, é o meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Quer dizer, você tem que buscar as coisas que descem da onde? Do céu. É isso que eu falo com minha irmã Baixinha, é isso que eu falo com vocês aqui. Não te preocupa que Deus está mandando. Gente, você vê um bandido ser curado. E Deus curou quantos? Quantos Deus curou? Quem era Paulo? Um matador de gente. Quem era Davi? Carregou a mulher do amigo dele e matou e mandou matar ele. Golias. Quem era Salomão? Matador de gente. E Deus disse, olha Salomão, tudo que tem aqui é teu. Todas as mulheres das 12 tribos é tua. Usa quem tu quiser. Agora não acha outra mulher fora, não. E não adora ele. Foi o que Salomão foi fazer. Se apaixonou pela rainha de Sabá. Lascou-se. Deus tomou tudo que ele tinha. Tudo deixou ele de esmola. E a salvação de Salomão ainda, porque Deus amava Davi. E Salomão era filho de quem? De Davi. Agora vamos para a história de Davi. Davi era desse tamanho. Ele brigou com quem? Com Golias.
Ele matou quem? Golias. Mandado por quem? Golias ia matar, Golias ia fazer o quê? Matar o exército de Israel todinho. É esse menino? Repare, viu, baixinha? Como é que Deus faz? É esse menino, ele era pequenininho assim como você. É esse menino? Sou eu mesmo. Eu estou com meu Deus. Se eu estou com meu Deus, quem é contra mim? Ninguém. Ele mangando de Golias. Esse daí não dá nem para um passarinho, nem para um povo. Bem, pegou uma pedrinha, botou numa sunda e rodou. Quando soltou, foi no meio da testa dele. Aí o negão desceu. Buf! Um homem com mais de 3 metros de altura. O que foi que Davi fez? Cortou no pescoço. Aqui, rei, não era esse homem que queria acabar com o seu reinado? O que essa palavra que ele está dizendo, Deus está mandando eu parar de dizer a vocês? Simplesmente uma coisa, que ele está quebrando toda a magia negra que tem sobre vocês, toda a maldição que está sobre vocês. Mas você tem que dizer, Deus, eu confio no Senhor. Só ele. Quando ele diz assim, ó, capítulo 6, versículo 34 de João. Então lhe disseram, Senhor, de nós sempre desce o pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vier a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Está vendo, minha gente? Quem crê nele e acreditar nele. Quando ele diz, porém, eu já disse que vocês não creem. Ó, Jesus disse, embora esteja me vendo, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que virá a mim, de modo nenhum lançará fora. Quer dizer, se Deus pega vocês, Jesus, cura vocês, tira a magela de vocês, levanta vocês, joga vocês lá no alto, né, irmão Calinho? Você tem que se aperrear? Não. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me viu. Jesus veio para fazer a vontade de quem? De Deus. A vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei nos últimos dias. De fato, a vontade de meu Pai, que todo aquele que o Filho nele crê, tem a vida eterna. E eu, Jesus, ressuscitarei nos últimos dias. Quer dizer, nós vamos ressuscitar. Nós todinho. Não vai ficar um que não vai ser arrancado da cova. E vai ser julgado um por um. Aqueles que estão no fundo do mar, enterrado, ele vai ter que se levantar os ossos e se reencarnar para depois prestar conta a quem? A Deus. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque
tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E disse: Jesus era o quê? O pão. Se você tiver Jesus e Deus na sua vida, você está alimentado. Quando ele diz: este não é Jesus, o filho de José? Por causa não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desceu do céu? É difícil. Olha, eu estou aqui fazendo a obra de Deus para vocês. Não estou? Mas quantos de vocês acreditam que eu vim de Deus para fazer isso em vocês? Quantos acreditam? Talvez poucos, ou nenhum. Mas eu estou aqui, o Pai. Você sabe. Eu vim, você sabe. Eu não sabe. Que o Espírito já falou, né? Eu vim para aqui cumprir uma missão de Deus. Eu não sou qualquer, como muita gente está pensando aí. Sou, né? A prova tão grande que eu já morri. Passei 3 horas no caixão. Depois eu voltei. Minha mãe teve 19 filhos, 17 morreu. Fui pequenininho. Só escapou eu e minha irmã. Eu ainda fui bem pertinho. Jesus respondeu: não fique murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim senão o Pai que me enviou. Não trouxe, e eu ressuscitarei nos últimos dias. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos nós, baixinho, vamos ser ensinados por quem? Por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu de Deus, do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a mão ser ao Pai, não ser aquele que vem de Deus, este vá e viu o Pai. Quer dizer, por que o povo hoje não vê Deus? Por quê? Porque nós não estamos vindo verdadeiramente de Deus. Nós não estamos acreditando nele. Porque se nós acreditar em Deus, não tem doença no mundo que ele não cure. Deus faz a pessoa, não faz a curar. Deus pegou os vales dos ossos secos, milhões de pessoas, e recarnou tudo e botou para andar. Não mudar a tua vista, não mudar a tua vida financeira, não mudar teu coração, não mudar tudo que tu tem. Muda, pô, porque nada para Deus é impossível. Para aquele que crê. Não fique murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim senão o Pai que me enviou. Não trouxe, eu ressuscitarei nos últimos dias. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos. Nós vamos ser ensinados por quem? Está ouvindo, gente? Vocês querem uma bênção melhor de que vocês serem ensinados por Deus? Você já imaginou isso? Quando ele diz: portanto, todo aquele que ouvir e aprender do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai. O Pai. A mão não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhe digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Quem disse isso? Jesus. Os pais de vocês comem o maná no deserto.
e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todos os que dele comer não percebam. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá eternamente. Ti é o pão que eu darei pela vida do mundo e a minha carne. Quer dizer, ele deu a vida dele por todo mundo. Vê o que ele está dizendo. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Repara quanto seguro. Vê, vamos lá na frente. Em verdade lhe digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terão a vida em vocês mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei nos últimos dias. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne, beber o meu sangue, permanece em mim, e eu permanecerei nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem diz de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram. Mesmo assim morrerão. Quem comer este pão viverá eternamente. Aqui, ó, Deus está aqui com a gente. Tem gente aqui dentro que está sendo curada agora. Tem gente aqui que chegou com dores e não está tendo mais dores. Ele está passeando com você. O anjo de Deus está passeando com vocês aí. Só precisa vocês crerem. Jesus disse essas coisas quando ensinava nas sinagogas de Cafarnaum. A palavra da vida eterna. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportar? Quer dizer, ele estava com Jesus, com ele 24 horas, mas não suportava o discurso de quem? De Jesus. Vocês podem suportar? Não. Vocês é diferente deles? Não. Nós não somos diferentes um do outro. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, e disse: isto escandaliza vocês. Quer dizer, quantas pessoas vêm para aqui pensando uma coisa, quando escuta a palavra, o que é que acontece, jornalista? Ele se escandaliza. Ele vai dizer: oxe, eu vim para a casa de um macumbeiro, de um rezador, de um feiticeiro, e eles pensam de mim isso. Mas quando ele chega aqui, que escuta a palavra de Deus, o que eles vão dizer? Oxe,
Não é? Quando ele diz: quem acontecerá isto, se veremos Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ó, o Espírito, aqui é Espírito Santo, está escrito com letra maiúscula, é que vivifica a carne, para nada aproveita as palavras que eu lhe tenho falado, senão pelo Espírito. Ó, aqui já está falando do Espírito de vocês, da gente. Se vocês não ficarem ouvindo isso aqui pelo Espírito de vocês, não está servindo de quê? O que vai alimentar a sua carne, irmão, não é você, não é a carne que você come, não é o feijão, é o Espírito. Mas há descrentes entre vocês. Olha aí. O que é que ele está dizendo aqui? E entre gente da gente aqui, tem gente que não crê. Ora, Jesus sabia deste os princípios, quais eram os que não creem. Depois, quais eram os que não creem e que ia tratá-lo. Prosseguiu. Por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Quer dizer, ninguém pode ir a Jesus se primeiro não passar de quem? Se Deus não conseguir. Não adianta. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andava com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem ir? Viu? Será que vocês também querem se retirarem? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhe disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é o diabo. Aí ficou duro, não ficou? Um dos 12 era o quê? O diabo. Quantos diabos tem no meio de vocês? Se fazendo de amigo de vocês, de santo, de compadre, de companheiro. Eu te amo. E por detrás a traição. A palavra sempre pregada. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, porque este, sendo um dos 12, era quem haveria de trair. Gente, o diabo está aí na cara de vocês, está aí na cara da gente. Todo dia a gente vê o diabo, ou não vê? O diabo está fora da casa da gente? O diabo está dentro da casa da gente. Só que a gente tem que ter um entendimento, a sabedoria, para saber se defender dele. A espiritualidade, as incredulidades dos irmãos de Jesus. As incredulidades dos irmãos de Jesus. Nenhum acreditava em Jesus. É brincadeira.
Porque Jesus tinha vários irmãos, né? Intermédio de Maria. Passado estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele. Os irmãos de quem? E aí, gente? Não era irmão do homem? Deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos segredo, já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Aconteceu que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Quem não cria em Jesus? É moleza, Pinto? Quanto vocês vão acreditar em mim? Quanto vocês vão acreditar nos outros que estão pregando aí? Mentira ou certo? Não posso fazer nada e nem posso julgar. Eu estou fazendo certo. Estou pregando a palavra. Se tiver o erro, está na palavra. Eu não tenho responsabilidade nisso. Quem escreveu? O meu tempo ainda não chegou, mas para que qualquer tempo é importuno. O mundo não pode ouvir vocês, mas a mim eles odeiam, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são mais, vocês não. As suas obras são mais, mas vão vocês para a festa, eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Gente, quantos anos é que eu prego o Evangelho, hein, compadre? Quantas pessoas gostam de mim? Sabe por que não gostam de mim? Porque eu falo a verdade. Eu não vou falar nada para agradar vocês, não. E nem quero que vocês falem para agradar a mim. Vocês têm que falar para agradar a Deus. Só Ele, a honra e glória é dele. E tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. Jesus na festa dos tabernáculos. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, e não publicamente, mas em segredo. Jesus foi o quê? Em segredo. Porque Jesus, irmão, tinha ido à festa. Jesus também foi publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam: onde está ele? Havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidão. Uns diziam: ele é bom. Outros afirmavam: não, é ele. Engana o povo. Quantas pessoas dizem aí que eu estou enganando o povo? Eu sou enganador. Como é que eu sou enganador se eu estou pregando a palavra de Deus?
Eu estou pregando alguma coisa na minha boca? Estou? Não, estou pregando o que está na Bíblia. Enganador é eles. Quando ele diz assim, entretanto ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Ó, presta atenção. Jesus veio para quem? Para quem? Para os judeus. Dá para entender? Dá para entender? Quando ele diz, há controvérsia entre Jesus e os judeus. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam, diziam, como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Jesus lhe respondeu, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito de doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Olha aí, o que é que os crentes falam aí? O que eles querem. Doutrina é deles, não é a de Deus. Porque, meus irmãos, se fosse de Deus, eles estavam pregando o Evangelho. Eles não estavam escondendo o Evangelho. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória. Mas o que busca a glória de quem enviou, esse é verdadeiro. E nele não há falsidade. Será se há falsidade em mim? Será se eu sou falso? Será se eu sou mentiroso? Será se eu estou pregando o que é verdade? E aí? É uma pergunta para vocês. Isso vocês botam no coração de vocês e estudem. Quando ele diz, eu não quero saber não. Isso aí é vocês e Deus. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês, contudo nenhum de vocês cumpre, porque estão querendo me matar. Tá vendo? Quantas pessoas já quis me matar? Já me calharam para me matar. A multidão respondeu, você tem demônio? Eles perguntaram se Jesus tinha o quê? Demônio. Quem está querendo matar? Jesus respondeu, um só feito realizar, a todos vos ficarão admirados. Moisés lhe deu a circuncisão. Se também que ele não vem de Moisés, mas dos patriarcas. Você faz a circuncisão de um menino, até mesmo no sábado? Se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada. Porque vocês ficam indignados contra mim, pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado. Não julgue segundo a aparência, mas julgue pela sua reta justiça. Foi o que ele disse aqui. Que você não me julgue como eu sou. Julgue com os atos que está sendo feito. Quando ele diz,
Jesus o Cristo. Algum de Jerusalém dizia: não é este o homem que estão querendo matar? És que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada? Será que as autoridades de reconhecer de fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem, e quanto para onde o Cristo vem, ninguém sabe de onde ele é. Gente, eu corro risco de vida. Por que eu corro risco de vida? Porque eu estou batendo de frente contra a esquerda, contra o cativozeiro, o feiticeiro, o macumbeiro, o falso profeta. Eles estão gostando de mim? Olha, o macumbeiro, que a menina veio, que foi aquela menina que é filha da irmãzinha que faz bolo. A nora da irmã. Foi preso. Está preso. Eu não disse que ele ia ser preso? Eu falei que ele ia ser preso. Que ele não brincasse comigo. Que se ele brincasse, ele ia se estrepar. E aconteceu. Olha aí. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta: vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quiser, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem, sem eu conhecer, porque vinho da parte dele e ele me enviou. Quem é? Deus. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentro a multidão crerem nele e diziam: quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Porque ele não acreditava, como tem muita gente em Israel que ainda hoje não acredita que Jesus veio. Estão esperando o Messias. Os guardas mandados para prender Jesus. Os fariseus, ouvindo a multidão, murmuravam essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principados sacerdotes. Enviaram grandes para prender Jesus Cristo. Ainda porque pouco tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Olha aí, desmentindo as igrejas evangélicas tudinho. Ele diz: você vai para o céu. Na hora que você morrer, você já está indo para o céu. Adeus. Jesus bem não podia ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá? Que não podemos achar. Será que prender e para a diabora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? Quem significa isso que ele diz?
vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não poderão ir onde eu estou. Está vendo aí, irmã? Que a mentira, que a gente morrer, vai para o céu, que aceite Jesus. Aí, tudo mentira. Tudo mentira. Jesus é a fonte da água viva. Nos últimos dias, o grande dia da festa de Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, quando disser as Escrituras do céu anterior, farão rios de água viva. O que é que eu estou fazendo para vocês? Eu estou dando água viva a vocês. Estou botando vocês no caminho certo. Isso ele disse a respeito do Espírito. Os que nele crescem havia de receber, pois o Espírito, havia de receber, pois o Espírito, até aquele momento tão tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Vai dar tempo para terminar. O povo se dividia. Está terminando já. Quando vi estas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é o verdadeiramente o profeta. Outro dizia: ele é o Cristo. Outro, porém, perguntava: por acaso o Cristo virá da Galiléia? Não disse as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi? Olha aí. O que é que as Escrituras falam? Que ele vem da descendência de Davi, realmente. E da aldeia de Belém, de onde era Davi. Assim houve divisões entre o povo, por causa dela. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe podia pôs as mãos. As autoridades não creem. Qual é a autoridade que crê? Os guardas voltaram a apressar os principados sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Os padres. Fariseus. Estes lhe perguntaram: por que vocês não trouxeram? E ele respondeu: jamais quem falou com este homem. Os fariseus disseram: guarda, será que também vocês foram enganados? Por acaso alguém das autoridades ou alguém dos fariseus creu nele? Mas isso, o povo que nada sabia da lei, maldito. Nicodemos, um deles que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhe: será que a nossa lei condena os homens sem primeiro vir e saber o que ele faz? Ele respondeu: por causa também de vocês e da Galiléia, examine e verá que da Galiléia não se levanta profeta. Diga amém. Capítulo 8. Amanhã nós estamos vendo a mulher adultéria. Gente, olha, é complicado.
Muita gente pensa, ó, o apóstolo está aí, o apóstolo quer isso. Eu não quero nada de ninguém. Eu nem preciso, porque o meu pai é rico. Meu pai, o nosso pai, é dono de tudo que vocês têm. Para que eu vou me preocupar com o quê? Porque Deus diz assim, eu abro porta onde não tem porta. Eu quebro ferrolho, cadeado de ferro. E eu abro para você passar. Agora é difícil que vocês creiam. Difícil. Você não está errado, não. Porque a cultura de vocês, a nossa cultura, quero uma minha imagem, a nossa cultura foi uma cultura desacreditada em Deus. Apareciam umas velhas rezando, com pano velho, lá na minha região tinha muito isso, com uma garrafa d'água na cabeça do povo, chamando os piores palavrões do mundo e dizendo que Deus estava ali. Usando o nome de Deus em vão. Mas hoje tem canais pregando a Bíblia. Eu sou um deles. É moleza? Hein? Hoje tinha pastor aí? Ontem tinha pastores assistindo a live. Hoje é dia de libertação, que é sexta-feira. Por que sexta-feira é dia de libertação? Porque foi o dia que Jesus foi crucificado. Um dia que ele libertou-se da carne. E ele foi viver pelo Espírito. Mas quem de vocês quer se libertar aqui? Levanta a mão. Quer? Não é aceitar a igreja, não. É aceitar Deus dentro do coração de vocês. Quando eu disse a você, aceite Deus, busque Deus, procure Deus, que Ele vai te responder. A samaritana. Mas se você chegar aqui e ouvir uma palavra dessa, de Deus, e chegar ali e ouvir uma besteira de outro, aonde é que vai ser mais forte? Aquela pessoa que está passando por você. Do que aqui. Porque aqui é uma lâmina. Ela está entrando, meu povo, dentro da sua mente. Ela está lhe ensinando o caminho da verdade. Ela está ensinando a sabedoria. Você se defender. Se curar. Aproveita enquanto é cedo. E a vinda do homem está chegando. Os sinais já estão aí. O dia já está abreviado. Você olha ontem foi domingo, hoje é sexta, amanhã já é sábado, depois da manhã já é domingo. Terminou o mês de setembro. Já vai para o mês de outubro. Novembro, dezembro. Terminou o quê? Agora você olhe o que você fez nesse ano. Tem dia que parece que você vai dormir, não dá tempo nem dormir. Você já se acorda com um galo, com um cachorro, com um menino gritando. Antigamente você ia dormir, dava 7 horas da noite, 8 horas da noite, dava dando nossa, dava meia-noite, não dava de manhã. Menina, eu tinha tanta raiva no mundo quando eu estudava, quando chegava o meio do ano. Pronto, chegou o meio do ano, parava. Parece que o dia tinha 48 horas. Hoje você não vê mais isso.
Busca Deus. Só isso que eu tenho a dizer a vocês. Eu acho que a pregação foi muito bonita. Muito bem explicada. Não aprendeu? Não botou alguma coisa na cabeça? Quem não quis? Eu não estou aqui para agradar você. E nem agradar eu próprio. Eu estou aqui para agradar o meu Deus. Só a Ele, compadre, que eu devo honra e glória. Que o homem da terra já era. Pai nosso que está no céu, santificado seja feita assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia das hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para sempre. Amém. Vou ler uma mensagem que Deus mandou para vocês aqui. Só um pouquinho. De novo Jesus lhe falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Ó, Jesus é o quê? Quem me seguir não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Diga amém. Bonita, hein?